Porcos fora de controle. Pesquisadores descobriram que o Texas tem o pior problema de porcos selvagens de todo o país. No Texas, na Geórgia e em Oklahoma, algo perturbador estava acontecendo silenciosamente nas áreas rurais. Javalis selvagens estavam sumindo. Não estamos falando de 1 ou 2 animais extraviados, mas de grupos inteiros, 30, 40 animais de uma vez, desaparecendo de regiões onde haviam dominado por décadas sem qualquer ameaça real. As agências de vida selvagem estavam completamente no escuro, sem uma única pista concreta. As armadilhas instaladas pelos pesquisadores permaneciam intocadas. Nenhum caçador havia registrado um único disparo naquelas áreas. Algo estava eliminando a espécie invasora mais destruidora da América em silêncio absoluto, e ninguém conseguia identificar o que era. Com ataques ocorrendo de 3 a 4 vezes por semana e uma média de 20 a 30 animais eliminados por incursão, a situação havia ultrapassado qualquer explicação lógica conhecida. Em 2014, uma equipe de pesquisadores no condado de Blanco, no Texas, decidiu que era hora de descobrir a verdade. Eles instalaram uma grade densa de câmeras de rastreamento nas profundezas do território dos javalis, determinados a filmar o que quer que estivesse por trás daquele mistério. 3 semanas depois, ao revisar as gravações, o que encontraram foi tão impactante que a equipe inteira evacuou o local de monitoramento em menos de 48 horas. Não por medo de perigo físico, mas porque a identidade do predador era tão inesperada, tão rara e tão valiosa para a ciência, que qualquer contaminação por cheiro humano poderia destruir o comportamento que estavam observando. As câmeras haviam capturado um animal que ninguém jamais havia considerado como solução para esse problema, executando ataques coordenados com uma precisão que parecia ensaiada. E essa descoberta estava prestes a virar de cabeça para baixo toda a estratégia de controle de javalis selvagens nos Estados Unidos. Para entender por que aquelas imagens abalaram cada agência de fauna do país, você precisa primeiro compreender a profundidade do problema que elas estavam tentando resolver. Os javalis selvagens não são nativos do continente americano. Cada animal que hoje rasga o solo norte-americano descende de um erro catastrófico cometido há mais de 500 anos, um erro que ninguém na época imaginava que teria consequências tão devastadoras. No século XVI, exploradores espanhóis que navegavam pelo Golfo do México começaram a soltar porcos domésticos ao longo da costa como uma espécie de dispensa viva para expedições futuras. A ideia era simples e aparentemente genial: deixar animais se reproduzindo livremente na natureza para que futuras tripulações pudessem caçá-los ao desembarcar. Ninguém calculou, ou se importou em calcular, o que aconteceria se esses animais sobrevivessem melhor do que o esperado, se reproduzissem sem controle e avançassem por territórios que jamais deveriam ocupar. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Os porcos sobreviveram. Se adaptaram. E o que veio depois piorou tudo de forma exponencial. No início do século XX, aristocratas europeus começaram a importar javalis selvagens da Eurásia para os Estados Unidos com o único objetivo de criar uma experiência de caça mais emocionante em suas propriedades privadas. Esses não eram porcos cor-de-rosa e dóceis de fazenda. Eram animais compactos, agressivos, de crânio denso, moldados por milênios de sobrevivência nas florestas mais severas da Europa e da Ásia. Eram máquinas biológicas de resistência. Quando os porcos domésticos inevitavelmente escaparam das cercas e se cruzaram com esses javalis importados, o resultado foi um híbrido que combinou o pior dos dois mundos: mais rápido, mais agressivo, mais difícil de abater e dotado de uma taxa reprodutiva que deveria assustar qualquer pessoa que parasse para fazer as contas. Uma única fêmea adulta produz 2 ninhadas por ano, com até 12 filhotes por ninhada. Se deixada sem controle, a população pode dobrar em questão de meses. Não anos. Meses. A velocidade com que essa espécie se espalhou pelo continente superou a dispersão natural de cervos nativos. O crescimento populacional rivaliza com o boom catastrófico de coelhos que quase destruiu o ecossistema australiano no século XIX, um evento que forçou o governo australiano a construir uma das maiores cercas do mundo na tentativa desesperada de conter o avanço. Os dados mais recentes do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos apontam para aproximadamente 6,9 milhões de javalis selvagens circulando livremente pelo país. Só o Texas concentra 2,6 milhões desses animais, presentes em 253 dos 254 condados do estado. O único poupado é El Paso. Praticamente não existe um único quilômetro quadrado em todo o Texas sem rastros de javalis marcando o solo. E quando você olha de perto para o que esse animal é capaz fisicamente, o problema ganha uma dimensão ainda mais assustadora. Suas presas crescem além de 15 centímetros. Eles correm a 50 km por hora. Saltam cercas de 1 metro com facilidade e derrubam portas de madeira reforçada como se fossem feitas de papelão. A pele de um javalis adulto tem mais de 2,5 centímetros de espessura, reforçada por uma camada densa de gordura que torna munições leves completamente ineficazes. Caçadores experientes do sul dos Estados Unidos repetem a mesma frase há décadas: erre o ponto vital e o tiro não serve para nada. O animal foge, e pior, aprende. Ele memoriza suas armadilhas, seus trajetos, seus horários.
Cada tentativa fracassada torna a próxima infinitamente mais difícil. Há registros documentados de javalis destruindo latas de lixo de metal com as presas como se fossem embalagens plásticas. Estamos falando de um ser que une força bruta a um nível de inteligência que a maioria das pessoas jamais associaria a um porco. Mas o que eles fazem aos lugares que invadem é ainda mais grave, e é aí que o custo real dessa crise se torna impossível de ignorar. Em Irving, no Texas, javalis selvagens destruíram campos de golfe meticulosamente mantidos, arrancaram jardins residenciais de alto padrão e cortaram cabos de fibra ótica subterrâneos, derrubando a internet de bairros inteiros por dias. Em uma base aérea militar também no Texas, um grupo de javalis invadiu a pista de pouso ao amanhecer e forçou a interrupção de todas as decolagens programadas para evitar colisões que poderiam ser fatais. Operações militares paralisadas por porcos selvagens. Um agricultor no condado de Williamson perdeu 24 hectares de milho, o equivalente a $40 mil, em uma única noite, quando um grupo de cerca de 30 javalis varreu sua lavoura. Ele saiu ao amanhecer e encontrou apenas lama revolvida onde horas antes havia uma plantação inteira. No condado de Brazos, javalis escavaram com tanta intensidade ao redor de uma fazenda de gado que os canos de água subterrâneos desmoronaram sob o peso do solo deslocado, resultando em $60 mil em reparos emergenciais. A Universidade A&M do Texas e o Centro Nacional de Pesquisa em Vida Selvagem estimam que os danos anuais só no Texas ultrapassam $500 milhões. Quando se expande esse cálculo para todos os Estados Unidos, chega-se a $3 bilhões por ano em destruição, um número que cresce a cada temporada conforme os javalis avançam para novos estados, incluindo regiões que há 10 anos jamais haviam registrado uma única ocorrência. Mas a destruição não para na propriedade privada. Ela contamina a água que as comunidades bebem. Como javalis selvagens não possuem glândulas sudoríparas funcionais, precisam rolar constantemente em brejos e riachos rasos para regular a temperatura corporal. Ao fazer isso, despejam dejetos diretamente na corrente d'água e revolvem o solo contaminado em mananciais que populações inteiras dependem para sobreviver. Em áreas de alta densidade de javalis no Alabama, os níveis de bactérias em córregos chegaram a ser 40 vezes mais elevados do que em zonas sem presença desses animais. Eles carregam mais de 30 doenças documentadas, incluindo vermes parasitários e infecções bacterianas graves capazes de saltar para humanos e para o gado. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos já registrou múltiplos casos de caçadores contraindo infecções sérias apenas pelo contato com carcaças sem luvas de proteção. Em um caso específico, um caçador desenvolveu uma infecção por brucela tão grave que exigiu meses de antibióticos de alta potência para ser tratada, com risco real de sequelas permanentes. E sim, eles atacam pessoas. Embora os registros formais de ataques nos Estados Unidos somem cerca de 100 casos desde 1825, os episódios que acontecem são brutais. Em 2019, uma mulher no Texas foi morta por javalis selvagens na entrada de sua própria residência. Na China, em 2023, um javalis de grande porte invadiu uma fábrica e atacou um trabalhador com tanta violência que ele precisou de mais de 100 pontos de sutura. Esses não são animais tímidos que fogem ao sinal de presença humana. São predadores de 140 quilos, armados com presas de 15 centímetros, que carregam sem hesitar em direção a qualquer coisa que percebam como ameaça. Se o que você acabou de ler já está te deixando sem palavras, se inscreve agora, porque o que os pesquisadores descobriram a seguir explica por que eles evacuaram um local inteiro de monitoramento para proteger a descoberta. Então, por que simplesmente não comer os quase 7 milhões de javalis que circulam livremente pelo país? A resposta tem 3 camadas, e cada uma delas é igualmente devastadora. Primeiro, doença. 1/3 dos javalis selvagens do Texas testa positivo para a brucela. Quase 20% carregam pseudo-raiva. E os níveis parasitários médios são 15 vezes mais elevados do que em porcos criados em fazendas controladas. Segundo, legislação. Regulamentações federais proíbem a venda comercial de qualquer carne não processada em instalações oficialmente aprovadas, o que torna inviável a construção de qualquer cadeia de abastecimento comercial, mesmo que houvesse demanda real. Terceiro, sabor. Esses animais se alimentam de carcaças em decomposição, lixo orgânico e praticamente qualquer coisa que encontram pelo caminho, o que resulta em uma carne magra, dura e com odor que afasta a maioria dos consumidores norte-americanos antes mesmo da primeira garfada. Na Itália e na Alemanha, o javali selvagem é um ingrediente nobre, servido em restaurantes de alto padrão com molhos encorpados e acompanhamentos sofisticados. Nos Estados Unidos, é uma responsabilidade biológica que ninguém quer no prato. E é exatamente por isso que essa crise parecia não ter solução. Milhões de animais que ninguém quer comprar, inteligentes demais para ser capturados de forma consistente, rápidos demais para ser perseguidos, resistentes demais para ser abatidos com qualquer coisa menos que um tiro perfeitamente posicionado. Um fazendeiro chamado Sr. Norman, dono de mais de 300 hectares no Texas, tentou de tudo ao longo dos anos. Armadilhas de gaiola, iscas fermentadas de milho, equipes de cães de caça treinados especificamente para rastrear javalis.
Em todas as tentativas, o resultado foi o mesmo. Ele simplesmente empurrava os animais para a propriedade vizinha. Alguns dias depois, eles voltavam, mais cautelosos e mais difíceis de enganar do que antes. Ele descreveu os métodos tradicionais de controle, como tentar parar uma enchente com uma esponja de mão. Até os cães de caça eram apenas uma solução temporária, porque as fêmeas adultas passavam a atacar os cães para proteger os filhotes, deixando os fazendeiros com contas do veterinário somadas ao prejuízo das plantações destruídas. Bruce Leland, pesquisador com mais de 20 anos de campo, admitiu publicamente o que ninguém no setor queria ouvir. Simplesmente não existem ferramentas poderosas o suficiente para vencer esse combate pelos meios convencionais. Captura-se algumas centenas de animais, e os sobreviventes procriam dezenas mais antes da próxima temporada. É um botão de reinicialização biológica que dispara a cada ciclo reprodutivo, sem falhas, sem pausa. Os fazendeiros corriam a pé enquanto a população de javalis avançava na velocidade de um automóvel na estrada. Mas o que estava acontecendo silenciosamente nas matas do Condado de Blanco estava prestes a mudar esse cenário de uma forma que nenhuma agência governamental havia previsto ou sequer imaginado. Voltemos então àquelas câmeras. Depois que a equipe liderada pelo Dr. John Tomasek revisou as primeiras gravações do Condado de Blanco, eles expandiram imediatamente a grade de câmeras para mais 4 condados vizinhos. O Dr. Tomasek assistiu ao primeiro vídeo mais de uma dúzia de vezes antes de aceitar o que seus olhos estavam vendo. Um coiote de 13 quilos executando um ataque coordenado contra uma espécie 10 vezes maior do que ele. Quando o chefe do departamento assistiu às mesmas imagens, a primeira pergunta não foi científica. Foi logística. Como garantimos que ninguém perturbe isso? O que as câmeras capturaram nos meses seguintes confirmou a suspeita mais improvável da equipe. Aquilo não era um acidente isolado, era um padrão e estava se tornando cada vez mais sofisticado. Os coiotes não haviam simplesmente descoberto filhotes de javalis por acaso. Eles haviam desenvolvido um sistema inteiro de caça coletiva, e a forma como esse sistema funcionava vai fazer você questionar tudo o que você pensava saber sobre esses animais. Preste atenção, porque o que vem a seguir parece roteiro de filme de ação. Os coiotes se aproximam do ninho sempre pela direção contrária ao vento, sem exceção. Eles rastejam pelo mato com o ventre colado ao chão, orelhas erguidas apenas o suficiente para captar cada som ao redor. A mãe do filhote, um animal de 140 quilos armado com presas de 15 centímetros e com reflexos de combate afiados, é o único obstáculo entre eles e os filhotes. Então eles esperam. Minutos, às vezes mais de 1 hora, completamente imóveis, completamente silenciosos, sem um único movimento desnecessário. No instante em que ela se afasta do ninho para forragear, mesmo que por apenas alguns minutos, o grupo entra em ação. Um coiote permanece parado como sentinela, monitorando os arredores. Um segundo avança e cheira os filhotes, identificando o mais fraco, o menor, o que está mais distante do centro do ninho. Então, em um movimento sincronizado, 3 ou 4 animais em simultâneo se lançam sobre o ninho. O coiote de ataque agarra o filhote com uma única mordida na nuca. Sem hesitação, sem segunda tentativa. Pega e desaparece. O grupo inteiro some na mata como fumaça dissolvida no ar. 5 segundos. O ataque inteiro dura 5 segundos. Quando a mãe se vira com as presas baixadas e prontas para o bote, não há nada à sua frente além de pegadas na lama. Mas essa nem é a parte mais surpreendente de toda essa história. Alguns grupos foram observados realizando o que a equipe de pesquisa passou a chamar de ensaios táticos. Eles se aproximavam do ninho, mapeavam o padrão de patrulha da mãe e recuavam sem executar nenhum ataque. Horas depois, retornavam de uma direção completamente diferente, aguardando o momento em que as condições haviam mudado a seu favor. E mais do que isso, os papéis dentro do grupo eram rotacionados entre uma investida e outra. O coiote que atuava como vigia em um ataque assumia a função de executor no seguinte. Isso não é instinto. É comportamento aprendido, ensaiado e tático. E antes de 2010, não existia praticamente nenhum registro documentado de coiotes fazendo algo remotamente parecido com isso em qualquer lugar do mundo. As evidências coletadas em laboratório eliminaram qualquer dúvida restante. O Dr. Michael Bodenchuk, diretor estadual dos Serviços de Vida Selvagem do USDA no Texas, classificou o que havia observado como uma das adaptações comportamentais mais significativas que havia testemunhado em mais de 2 décadas de carreira. Colegas que estavam presentes no momento em que ele assistiu às imagens dos ataques sincronizados relataram que sua expressão facial foi mudando gradualmente do ceticismo para algo muito próximo do espanto. Na base militar de Fort Hood, pesquisadores capturaram 18 coiotes de zonas de alta densidade de javalis e analisaram o conteúdo estomacal dos animais. Quase um terço continha tecido não digerido de filhotes de javali, e não carne velha obtida por necrófagia, mas abates recentes, com integridade tecidual provando que a predação havia ocorrido dentro de poucas horas antes da captura. Na Geórgia, a equipe da bióloga de vida selvagem Sarah Cunningham encontrou DNA de filhotes de javali em mais de 30% das amostras de fezes coletadas de coiotes em vários condados diferentes.
Ela descreveu a sensação de olhar para os resultados de laboratório como sentir os pelos se arrepiarem na nuca. Os coiotes não estavam se alimentando de carcaças. Estavam caçando sistematicamente a próxima geração de javalis e fazendo isso em uma escala que ninguém havia considerado possível para um predador de 13 quilos. E é aqui que a história começa a tomar um rumo perturbador, não por causa dos coiotes, mas por causa do que nós fizemos em seguida. Ecologistas acreditam que os coiotes foram forçados a desenvolver esse comportamento porque os seres humanos, ao longo de décadas, haviam eliminado sistematicamente as fontes tradicionais de alimento desses animais. Com a fauna de pequeno porte entrando em declínio em todo o sul dos Estados Unidos e o avanço da urbanização comprimindo cada vez mais o habitat natural dos coiotes, a abundância de filhotes de javali selvagem se tornou a fonte de proteína mais acessível disponível na paisagem. Os coiotes não simplesmente se adaptaram, eles se especializaram. Reestruturaram seus ciclos de caça diários, migrando da caça exclusivamente noturna para ataques no início do amanhecer. E esse horário não é aleatório. O início da madrugada é exatamente a janela em que as fêmeas adultas de javali estão mais fisicamente esgotadas após uma noite inteira de escavação e forrageamento. O tempo de reação delas é mais lento, o estado de alerta é reduzido, e a capacidade de detectar um predador se aproximando cai de forma considerável. Os coiotes identificaram essa vulnerabilidade específica e a exploram com precisão cirúrgica todas as manhãs em condados de alta densidade de javalis. É um exemplo perfeito de como a natureza se adapta a uma crise de uma forma que nenhum programa governamental, nenhum orçamento de pesquisa e nenhuma equipe de especialistas poderia ter projetado do zero. E os números estavam comprovando que o sistema funcionava em larga escala. No Texas, a taxa de filhotes capturados por coiotes dobrou ao longo da última década. Em partes de Oklahoma e da Geórgia, a população de javalis selvagens caiu 20% sem que um único tiro humano fosse disparado. No leste do Texas, mais de 30% dos filhotes desapareciam a cada temporada, e quase todas essas perdas coincidiam diretamente com as áreas de maior densidade de coiotes. Pela primeira vez em décadas, algo estava genuinamente freando a explosão populacional de javalis em múltiplos estados ao mesmo tempo. E não estava custando um único centavo dos contribuintes. O problema é que enquanto a natureza nos entregava essa solução de bandeja, nós estávamos ativamente pagando para destruí-la. Entre 2017 e 2020, vários estados lançaram programas de recompensa por coiotes, oferecendo até $75 por cada animal entregue morto. Fazendeiros faziam fila para receber o pagamento. Caçadores recreativos tratavam aquilo como um esporte de fim de semana. Dezenas de milhares de coiotes foram eliminados em todo o sul dos Estados Unidos com base na suposição generalizada de que menos coiotes significaria rebanhos mais seguros e menos problemas nas propriedades rurais. Ninguém nos escritórios de gestão de fauna cruzou os dados de remoção de coiotes com as informações sobre a população de javalis selvagens. Ninguém fez a pergunta que deveria ter sido óbvia. O que acontece com os números de javalis quando você elimina o único animal que estava controlando a sobrevivência dos filhotes? A resposta chegou como uma colisão frontal. Em um condado do Texas, depois que a população de coiotes foi reduzida em mais de 60%, a população de javalis triplicou em 3 anos. Triplicou. Os filhotes que os coiotes teriam interceptado, centenas, talvez milhares por temporada, sobreviveram até a idade adulta, se reproduziram livremente e geraram suas próprias ninhadas massivas. Fazendas que haviam visto os danos causados por javalis diminuindo consistentemente por anos foram golpeadas de maneira mais intensa do que nunca. A crise dos javalis, que havia se estabilizado silenciosamente nas regiões de alta densidade de coiotes, detonou novamente em cada área onde a população de coiotes havia sido dizimada pelos programas de recompensa. O consultor de gestão de vida selvagem Dr. Marcus Friedman, que acompanhava os dados de interação entre coiotes e javalis há anos, descreveu mais tarde a experiência de assistir ao lançamento desses programas de recompensa como ver alguém drenar o fosso enquanto o castelo está sob ataque. Quando ele apresentou os dados de correlação em uma conferência regional de vida selvagem, a sala ficou em silêncio absoluto. Um funcionário estadual presente no auditório, segundo relatos de participantes, baixou a cabeça entre as mãos. Havíamos sabotado nossa própria arma mais eficaz e ainda pago com dinheiro público para fazê-lo. Aquela revelação não apenas incomodou, ela forçou uma mudança estratégica completa. A abordagem antiga, disparar munições e pagar recompensas por tudo que se movia, foi exposta não apenas como ineficaz, mas como ativamente destrutiva. Os funcionários que haviam defendido os programas de recompensa silenciaram. E o que veio substituir a velha estratégia mudou o jogo de forma permanente. As autoridades direcionaram recursos para o que hoje é chamado de revolução das armadilhas inteligentes. Não se trata mais de gaiolas de madeira improvisadas. São equipamentos sofisticados dotados de câmeras infravermelhas, painéis solares e conexão sem fio com aplicativos de celular. Um fazendeiro pode monitorar uma transmissão ao vivo do conforto do sofá de sua casa e aguardar até que um grupo inteiro de javalis esteja dentro do cercado antes de pressionar um único botão para acionar a porta. Isso é fundamental.
Os javalis são tão inteligentes que, se apenas metade de um grupo for capturada, os sobreviventes aprendem permanentemente a evitar aquela armadilha e comunicam esse aprendizado para outros animais da região. Com as armadilhas inteligentes, fazendeiros capturam de 30 a 40 animais em uma única ação, sem deixar nenhum sobrevivente para disseminar o aviso. Alguns operadores condicionam os animais antes da captura, deixando as portas abertas por 2 semanas e distribuindo milho gratuitamente todas as noites, até que os javalis decidam que o espaço é uma área de alimentação segura, relaxem a cautela, tragam os companheiros do grupo e percam completamente a desconfiança natural. Então o fazendeiro fecha a porta e encerra o ciclo. Essas armadilhas custam até $6.000, mas se pagam em uma única noite de operação. Quando a captura não é suficiente, o Texas recorre à caça por helicóptero. Voos que custam $4.000 cobrem mais de 100 mil hectares em uma única saída, alcançando pântanos densos onde equipes terrestres simplesmente não conseguem penetrar. Uma única tripulação aérea elimina mais javalis em uma tarde do que uma equipe de campo consegue em um mês inteiro de trabalho. Há também o avanço controverso em direção ao uso de produtos químicos específicos, aplicados por comedouros reforçados que apenas um javalis tem força suficiente para abrir, impedindo que cervos e pássaros acessem a isca. Mas o que cada autoridade agora admite em conversas reservadas é direto: nenhuma dessas ferramentas funciona isoladamente. Você precisa das armadilhas inteligentes. Você precisa dos helicópteros. E você precisa, de forma absolutamente crítica, dos coiotes. O Texas adotou uma estratégia coordenada que opera simultaneamente em múltiplos condados, no mesmo calendário, eliminando qualquer rota de fuga para os animais. No condado de Atascosa, as perdas anuais despencaram de 600 hectares de milho destruídos para praticamente zero. Agricultores que viveram por anos sob constante angústia e noites sem dormir estão plantando mais, expandindo operações e investindo em suas propriedades pela primeira vez em uma geração inteira. O setor de controle de javalis selvagens movimenta hoje centenas de milhões de dólares por ano, e o modelo desenvolvido no Texas está sendo estudado por autoridades na Austrália e na Nova Zelândia, que enfrentam suas próprias crises com espécies invasoras de proporções alarmantes. Mas a lição mais poderosa que toda essa história deixa não tem nada a ver com tecnologia. Não é sobre armadilhas, helicópteros ou compostos químicos. É sobre os coiotes. Passamos décadas tentando eliminar tudo que se movia. Envenenamos, capturamos e pagamos recompensas pelo único animal que já estava resolvendo o problema que não conseguíamos resolver por conta própria. A natureza havia construído uma solução ao longo de milhares de anos de coevolução e a oferecia gratuitamente. Éramos ocupados demais combatendo a ordem natural para perceber que ela estava lutando ao nosso lado. O desaparecimento repentino de javalis em certas regiões nunca foi um mistério inexplicável. Era uma mensagem escrita em rastros de coiotes e ninhos vazios espalhados por todo o sul americano. Trabalhe com o sistema, ou pague o preço por quebrá-lo. Porque se essa crise provou uma única coisa, foi que romper o equilíbrio natural é um erro devastadoramente caro, e reparar esse estrago exige muito mais do que munição, recompensas e boas intenções. O que você acha que explica o fato de o governo ainda bloquear a venda comercial da carne de javali selvagem mesmo diante de uma crise dessa magnitude? Deixa a sua resposta nos comentários, curte o vídeo e se inscreve no canal agora. Porque o próximo vídeo revela algo para o qual nem mesmo os pesquisadores estavam preparados.